Igreja do Senhor Jesus Cristo, presente aqui no santuário e em todos os lugares pela internet, permita que eu compartilhe com vocês a leitura do Santíssimo Evangelho do Senhor, segundo Mateus, capítulo 28. Quero vos ler dos versículos 1 ao 10, que diz assim: Passado o sábado, no começo do primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o túmulo. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu e, aproximando-se, removeu a pedra e sentou sobre ela. O aspecto dele era como um relâmpago, e a sua roupa era branca como a neve. E os guardas, com medo do anjo, tremeram e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: Não tenham medo. Sei que vocês procuram Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui. Ressuscitou, como tinha dito. Venham ver onde ele jazia. Agora vão depressa e digam aos discípulos que ele ressuscitou dos mortos e vai adiante de vocês para Galiléia. Lá vocês o verão. É como acabei de dizer a vocês. E retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e de grande alegria, correram para anunciar isso aos discípulos. E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: Salve! E elas, aproximando-se, abraçaram os pés dele e o adoraram. E então Jesus lhes disse: Não tenham medo. Vão dizer aos meus irmãos que se dirijam a Galiléia, e lá eles me verão. Que Deus nos abençoe. É óbvio que o tema, o título da minha mensagem não poderia ser outro que não seja este: Ele vive. É isso que quero falar com vocês na Páscoa. E o que é que nós temos no texto dessa manhã? Duas mulheres caminhando de madrugadinha, num domingo bem parecido com este, no momento bem anterior a este, de madrugadinha, elas caminhavam ao túmulo de Jesus. Mas elas não estavam indo celebrar, como nós nos reunimos hoje para celebrar. Elas estavam indo lá com o peito dolorido, com perguntas na cabeça. Sabe-se lá o que essas mulheres iam conversando pelo caminho, por estradas perigosas, somente as duas mulheres indo buscar e trabalhar o corpo de Jesus. Mas quando elas chegam lá, tudo estava diferente. A expectativa que elas levavam em seus corações foi totalmente modificada. Encontraram outra realidade, outro ambiente, outro contexto. Já aconteceu isso com você? Quando você se dirige para encarar determinada situação, determinado ambiente, determinado contexto, e quando você chega naquele momento, as coisas acontecem de forma totalmente diferente do que você havia planejado, do que você havia imaginado, momento pelo qual você tinha colocado toda a sua ansiedade pecaminosa, e aí você chega lá, não foi nada daquilo, aconteceu tudo totalmente diferente. É assim, quando nós vamos encontrar um dia difícil e Deus nos surpreende de uma maneira maravilhosa, porque é só assim que Deus sabe fazer as coisas, de maneiras maravilhosas. Quando Mateus escreve, ele está escrevendo para uma comunidade de judeus para demonstrar que Jesus é o rei prometido. E aqui, o Mateus deixa muito claro nesse texto que esse rei vence a morte, que era o inimigo mais temível. Então a ressurreição não é um detalhe do texto de Mateus ou de Lucas ou de qualquer outro dos sinóticos que falam sobre a ressurreição. Não, é o centro da fé. O centro da fé do cristão é a ressurreição.
Não fosse a ressurreição, o cristianismo seria igual a qualquer outra religião. Porque todas as outras religiões conhecidas, os seus grandes líderes e que devem e merecem ser respeitados, pararam na morte. Todos eles. O cristianismo é a única religião cujo líder atravessou a morte. E para contrariar, como Deus gosta de fazer, de contrariar a lógica humana, aquela lógica quando as pessoas dizem, eu não acredito na vida após a morte, porque nunca ninguém voltou de lá para dizer como que é. Claro que voltou. Jesus, esse líder maravilhoso, ele atravessou a morte, foi para o outro lado e voltou para dizer como é. É isso que nós celebramos nesta manhã. Nós celebramos ressurreição. Essa é a primeira abordagem que nós temos nesse texto maravilhoso, o túmulo vazio. E quando eu falo de túmulo vazio, eu quero dizer que não só naquele evento da ressurreição, mas todos os eventos da tua vida, da minha, da nossa vida, eu posso afirmar com muita tranquilidade que Deus chega sempre antes da gente, e por isso nós somos surpreendidos. Por isso que às vezes nós chegamos esperando encontrar determinada situação, de acordo com a nossa perspectiva, com a nossa visão de mundo, e quando nós chegamos lá, Deus já havia se antecipado e estava lá nos esperando. Como há 20 anos, Deus já estava neste culto aqui agora, esperando quem tem até 20 anos, ou quem tem mais de 20 anos. Como há 5 anos, quando a minha netinha nasceu, sendo a primeira bebê dessa região a ter Covid, naquele dia em que ela foi diagnosticada com Covid, o Senhor já estava aqui neste culto, vendo essa apresentação do vídeo, onde ela aparece junto com outras crianças tão lindas. O anjo diz, ele não está aqui, ele ressuscitou como tinha dito. Aqui está uma expressão fundamental para a nossa vida. Ele fez como ele tinha dito que ia fazer. Por que você tem dúvida, às vezes, de acreditar que Jesus fará como disse que fará? Porque é tão fácil nós acreditarmos nas circunstâncias à nossa volta e entregarmos toda a nossa energia, entregarmos as nossas decepções, as nossas frustrações para os fatores circunstanciais, para que estes fatores reinem sobre a nossa vida e não o senhorio de Jesus. Sim, tudo, absolutamente tudo que Jesus disse e que antes de Jesus as Escrituras disseram, se absolutamente tudo acontece como Jesus disse que aconteceria, porque nós somos levados a essa falta de fé, para nos convencermos de que as coisas não acontecerão como Jesus disse que aconteceria. A pedra foi removida, sabe por quê? Você já parou para pensar por que o anjo tira a pedra daquele túmulo? Meus queridos, não foi para Jesus sair. Jesus não podia ser detido por uma pedra na porta. Não está implícito que se o anjo removesse a pedra, Jesus não sairia de lá. Jesus não tinha necessidade e nem poderia ser detido por uma grande pedra na porta do seu túmulo. O anjo chega antes, como Deus sempre chega antes, e remove a pedra para que as mulheres pudessem entrar e ver. Foi para isso que o anjo removeu a pedra. E o anjo ficou esperando antes das mulheres chegarem, removeu a pedra para que elas pudessem chegar, entrar e ver que Jesus não estava mais lá, como ele tinha dito que seria. Então, às vezes, Deus realiza grandes manifestações na tua vida e você não percebe, mas Ele está constantemente realizando maravilhas na tua vida para você ver que Ele chega antes, que Ele está no domínio do seu futuro, daquilo que você entende por futuro, porque só nós, seres humanos, é que temos prazo de validade. Só nós, seres humanos, é que contamos os dias por 24 horas. Deus não. Deus não está limitado pelo passado, pelo presente, nem pelo futuro. Ele é o grande eu sou, como ele se apresentou para Moisés. Eu sou. Ele não é nem será, ele é.
E Deus realiza essas maravilhas na tua vida para você entender isso, para você ver que é tudo como Ele tinha dito que seria. Deus está agindo exatamente hoje na tua vida, mesmo quando você ainda está no caminho. Quantas coisas existem aí na tua vida que estão esperando soluções? Quantas coisas existem aí na tua vida que estão esperando decisões? E você não sabe direito para que lado vai. Você não sabe direito o que fazer com a tua vida. Você não sabe direito que caminho tomar, porque o seu coração às vezes fica cheio de medo, cheio de incerteza, cheio de dúvida, cheio de fé vacilante. Eu posso afirmar para você, a partir da realidade do Evangelho, que Deus está agindo na tua vida, preparando a tua vida, para que daqui a algum tempo a tua vida seja como Jesus disse que seria. Independente, presta atenção nisso, anota aí, bota a data de hoje que eu estou falando. Independente da tua falta de fé, o Senhor está agindo na tua vida. E Ele fará como Ele disse que fará. Porque o que Ele vai fazer na tua vida, Ele vai fazer por Ele, não é por você. Não é pela tua perfeição, nem pelo teu grande sofrimento. Ele fará porque Ele é o princípio e o fim de todas as coisas. Ele vai abençoar tua vida e Ele cuida de você, porque é isso que Ele sabe fazer. Porque Ele é o Senhor e não os teus problemas. Consegue perceber isso? Não são os problemas da tua vida senhores de Jesus, mas Jesus é o Senhor da tua vida. É totalmente inversa a lógica humana. Totalmente inverso. Por isso a Escritura diz que a sabedoria do homem é loucura para Deus. Mas quando nós olhamos aqui de baixo, a sabedoria de Deus é loucura para a gente. E qual que prevalece no final das contas? A sabedoria de Deus. Porque as coisas serão como de fato elas são, do jeito que o Senhor quer. Então aquilo que na vida das duas Marias parecia o fim, que era caminhar para um túmulo, onde a morte parecia ter decretado o fim, ia ser um começo. E determinadas coisas que são colocadas na tua vida, que parecem que serão finais, serão só recomeços, e vários recomeços. E a cada momento o Senhor te dá a oportunidade de você transformar o seu ser, renovar este seu ser e colocar este ser a serviço de Deus definitivamente. Porque não há como contra-argumentar diante da condução de Deus, da história da humanidade, da história da tua vida como indivíduo, como pessoa. Então, o que está acontecendo na tua vida hoje, de bom, túmulo, ou de bonito, ressurreição, são recomeços. E por isso nós celebramos a ressurreição de Jesus todos os anos, porque nós cremos neste recomeço. Então creia que Cristo disse isso para você. Creia que Cristo diz isso para os teus sentimentos. Creia que Cristo diz isso não só para o que você sente, mas Cristo diz isso para todo o teu ser, na completude do teu ser, que isto é um recomeço, porque é assim que Ele disse que seria. Consequentemente, o que aquelas mulheres vivenciaram foi a segunda percepção desse texto, o medo vencido. O medo vencido, porque o medo não tem a palavra final nas nossas vidas. O medo pode nos paralisar, as indecisões podem nos paralisar, a ansiedade não poucas vezes pode nos petrificar, as preocupações podem não poucas vezes confundir os nossos pensamentos, mas não, esses sentimentos não têm a palavra final das nossas vidas. Veja o que diz o versículo 8 de Mateus 28, elas saem dali com temor, mas também com grande alegria. São esses sentimentos que o cristão de verdade sente. Temor diante da incerteza da vida na perspectiva humana, mas uma alegria tremenda de saber que Deus está controlando mesmo os momentos mais críticos das nossas vidas.
E aí o coração mistura essas emoções. E o fantástico é que Jesus Cristo não se surpreende com corações perturbados, com a mescla de sentimentos confusos. Isso não assusta o Senhor Jesus Cristo. Muito pelo contrário, o Senhor Jesus vai ao encontro de corações confusos, como foi ao encontro daquelas duas mulheres. Note que o anjo deu uma ordem para aquelas duas mulheres: vão lá e digam para os discípulos de Jesus que eles os encontrarão na Galileia. Mas quando elas estavam a caminho, antes de chegarem, Jesus se apresentou para elas. E novamente Jesus reforça a mensagem: não tenham medo, não tenham medo. Jesus não recusou o coração confuso. Jesus não recusou o coração perturbado. Muito pelo contrário, quando Jesus viu que talvez a voz dos próprios anjos não fosse suficiente, Ele próprio se coloca no caminho daquelas mulheres. Percebe essas nuances? Jesus se coloca no caminho daquelas mulheres para dizer para elas: calma, não tenham medo, é assim mesmo que as coisas estão acontecendo. Como nós podemos, e que gostoso que nós podemos, de vez em quando ouvir a voz de Jesus dizendo isso para o nosso coração, não é? Naquele momento que o nosso coração está trepidando mais, naquele momento que a gente procura no que se apoiar e não encontra, parece que nós ouvimos a voz do próprio Jesus se colocando no nosso caminho errático, Jesus se colocando lá na frente e olhando bem nos nossos olhos e dizendo assim: calma, desacelera, calma, não tenha medo, vai ser como eu disse que será. Então, você pode ter certeza que você também, nesta manhã de Páscoa, pode ter esse encontro com Jesus. Você pode e deve ter esse encontro com Jesus aí onde você está agora, nesse momento. Seja aqui no templo, seja onde quer que seja que você está nos ouvindo, você pode se escancarar diante de Cristo com um coração bagunçado, com o coração perturbado. Aliás, é assim que o Cristo quer que nós nos acheguemos a Ele, com o coração sincero. Eu tenho ensinado ultimamente que existem dois tipos de oração: a oração burocrática, que é aquela oração que a gente faz em público, mais para as pessoas ouvirem do que para Deus ouvir, e a oração sincera, nós com Deus, eu com Deus, que é onde eu rasgo o meu coração diante de Deus e digo para Deus exatamente o que eu estou sentindo no meu coração. Eu expresso a Ele todos os meus sentimentos sem maquiar, sem acabamento. Coloco para Ele: Jesus, isso aqui está no meu coração e isso está me incomodando. E aí eu pego toda essa ansiedade e jogo lá para o colo dele e deixo ele se virar com aquilo, já que eu não sei lidar muito bem com isso. Então você pode chegar também com dúvidas, com receios, com inseguranças. Meu irmão, não sejamos mais realistas do que o rei. Todos nós, mesmo os crentes mais consagrados, mesmo homens do tipo do Paulinho, que chega aqui todo santo culto e se ajoelha. Acho que só o Paulinho que se ajoelha quando chega aqui para fazer oração, né? Ele entra no templo, se ajoelha e faz a oração dele. Mesmo um Paulinho, mesmo um Paulo Prates, mesmo uma Áurea, mesmo esses baluartes da fé que nós temos aqui, mesmo estas pessoas têm dúvidas no coração. Não tem, Paulinho? Todos nós as temos. Todos nós, em determinados momentos, seremos assaltados por essas dúvidas. Mas Jesus não nos rejeita, mesmo com dúvidas. Ele pega essas dúvidas, Ele nos pega na inteireza do nosso ser e nos transforma em novas pessoas. Por isso a Escritura diz que depois do encontro com Jesus, todas as coisas se fazem novas. Então traz o seu coração para Jesus hoje, traz o teu coração como ele está, mas não permaneça como está. Traga o seu coração para Jesus do jeitinho que ele está e permita que Jesus transforme o seu coração.
Um terceiro momento que nós percebemos nesse texto é um encontro vivo com Jesus. E quando nós temos esse encontro vivo com Jesus, esse encontro muda absolutamente tudo. Nada é igual como a partir de um encontro com Jesus. E a cada vez que nós temos o reencontro com Jesus, a nossa vida é diferente a partir dali. Mesmo que anteriormente nós tenhamos tido vários encontros com Jesus. A cada encontro que nós temos com o Senhor Jesus, nós somos transformados de fé em fé, de santidade em santidade, rumo à estatura perfeita que é a estatura do Senhor Jesus Cristo. Eis que Jesus veio ao encontro delas, o versículo 9, não é teoria, não é discurso teológico, não é fala acadêmica, de jeito nenhum, também não é memória, não é lembrança, não é experiência pessoal, é presença real. É presença real de Jesus na vida daqueles que aceitam, querem e buscam esse encontro com Ele. E Jesus sempre diz nesses momentos, não tenham medo. Mas note, não para aí no não tenham medo. Vem logo depois a missão. Ninguém, presta atenção nisso, anota de novo, bota a data e diga que foi o pastor Jesus que falou. Ninguém é chamado por Jesus para ficar sentadinho no banco de igreja. Ninguém, de nenhuma idade, é chamado por Jesus somente para se tornar membro de igreja. Por isso que depois das mulheres ouvirem, não tenham medo, logo depois elas ouvem, vão e anunciem. Ainda que seja para os próprios discípulos, ainda que seja para os irmãos de fé, compartilhe o encontro que você teve com Jesus. Compartilhe a experiência que você teve com Jesus, para que alimente a fé de outras pessoas. Compartilhe o que Jesus tem feito na tua vida. Não compartilhe o que Jesus ainda não fez na vida do outro irmão, porque isso é fácil, né? A gente olha para a vida dos outros irmãos, aquele irmão lá precisa fazer isso e aquilo, aquele outro irmão lá precisa se converter. Olha como que aquele outro irmão faz. Isso é coisa do capeta. Ficar prestando atenção nessas coisas não faz você um melhor crente, faz você um crente fofoqueiro. Então não é isso. Mas compartilha com os irmãos o que Jesus faz na tua vida. Compartilha a tua experiência, porque a tua experiência vai causar esperança em outras pessoas que provavelmente estejam vivendo o mesmo drama. Quem encontra Cristo não fica parado. Quem encontra Cristo não perde tempo. E se está parado, e se está perdendo tempo, é quase uma equação matemática. Não encontrou Cristo. Talvez tenha encontrado a religião. Talvez tenha encontrado a igreja. Não Cristo. Quem encontra Cristo tem a boca cheia de Cristo. Porque o coração fala do que a boca está cheia? Não. A boca fala do que o coração está cheio. Se o seu coração estiver cheio de Jesus, você fala de Jesus. Você fala de amor. Você fala de esperança. Agora, se o seu coração estiver cheio de Bolsonaro e Lula, misericórdia. Você só sabe falar disso. Só sabe postar isso nas redes sociais. Por isso que eu escrevi essa semana lá. Você deve ter lido. O que uma pessoa faz no domingo indica quem domina, quem governa o seu coração. É óbvio que eu não estou falando só de domingo, estou falando de todos os dias. O que uma pessoa faz em todos os dias da sua vida indica quem governa a sua vida. Da mesma forma que aquilo que a pessoa fala demonstra do que está cheio o coração dela. Há muito tempo, logo que começou o Facebook, se eu tivesse conhecido Noemi naquela época, eu ia dizer que eu tinha me lembrado da Noemi, quando alguém postou assim, que o psiquiatra fica observando as redes sociais das pessoas e de acordo com as postagens dessa pessoa, a psiquiatra vai ajustando os remedinhos. Então, mutatis mutandis,
É mais ou menos como o pastor faz. O pastor vai observando o que as pessoas postam, o que as pessoas falam, e vai adaptando o remedinho teológico. Uma vez, agora pararam, acho que é porque eu comentei, mas uma vez as pessoas começaram a se acostumar e dizer assim: pastor, hoje o chicotinho estalou. Aí falaram algumas vezes isso, aí eu pensei, ajustar o remedinho, né? Aí quando foi no certo culto eu disse assim: você não quer ver o chicotinho estalar? Não peca. Porque quando o chicotinho estalar, você vai ver que ele estalou longe de você. Não é? Então, se o pastor fala em idolatria, por exemplo, se você não pratica idolatria, o chicotinho não estalou perto de você. Então, é assim também com o que nós falamos, com o que nós postamos. O que domina as suas redes sociais? E eu não estou dizendo de ficar postando versículo, não sabe aqueles versículos que a pessoa posta que nem ela mesma lê? Ela só manda para frente, nem presta atenção naquilo que leu. Não, não é disso, estou falando de vida. Estou falando de vida, de viver, de testemunhar, de compartilhar esperança. Quem sente esse encontro com Jesus, volta para casa diferente. Se você vivenciar esse encontro hoje com Jesus, quem vai chegar de volta na sua casa é outra pessoa, não é a que veio para o culto. Será outra pessoa. Mas se quem encontrar com você depois do culto, olhar para você e ver a mesma pessoa, não conseguimos. Vamos ter que tentar novamente. Porque quando Jesus tem esse encontro, a pessoa fala, a pessoa vive e a pessoa testemunha desse encontro. Então, a ressurreição não é só para crer. A ressurreição não é só para cultuar. A ressurreição, ela é também para viver, para ser vivida. Concluo, meus queridos, dizendo que de fato o túmulo está vazio, como Rafael apontou ali para a cruz. Faz mais de 2000 anos que a cruz está vazia. E só está vazia porque Cristo vive. Porque Cristo saiu de lá. E se Cristo vive, isso significa, se Cristo ressuscitou, como de fato ressuscitou, isso significa que o teu passado não te define. O teu passado pode influenciar alguns aspectos da tua vida, mas não define a tua vida. Se você tem um encontro de fato com Jesus, quem define a tua vida é a pessoa de Jesus, não o teu passado. Pastor, na minha infância eu sofri tanto, mas isso não pode fazer de você um sofredor eterno. Pastor, quando eu era criança eu comia vidro. Não, você não precisa comer vidro a vida inteira. Se bem que a molecada hoje está espertíssima, né? Eu, na idade da Elis, que tem 5 anos, na idade da Elis eu comia terra. A Elis, ela vai lá em casa, ela senta no sofá, ela pega o controle, ela mesmo liga, ela muda para o YouTube, ela procura os desenhos dela e senta lá e assiste, eu fico olhando assim. Primeiro a baba do vô, né? E depois aquela coisa maravilhosa de ver um serzinho tão pequenininho dominar com facilidade a tecnologia. Na idade dela era verdade, eu comia terra, bebia aqueles remédios para lombriga, essas coisas aí. Então hoje a coisa está muito mais avançada, mas esse passado não nos define mais. Hoje eu não como mais terra. Olha só que interessante, eu não como mais terra. Eu não sou mais uma criança, nem fisiologicamente falando, nem espiritualmente falando. Então o pecado que prendeu você durante a tua vida, na verdade, não te prende mais, porque Jesus segurou esse pecado na cruz. Os piores dos teus pecados ficaram pregados com Jesus lá na cruz. Quando Jesus ressurge, os teus pecados ficaram lá na cruz. E nenhum pecado que você possa praticar é maior do que esse sacrifício de Jesus. O seu medo não pode te governar mais. A tua ansiedade não pode mais dominar a tua vida. Ela pode te visitar, dominar a tua vida? Não, você não pode mais permitir isso. Porque hoje, neste culto de Páscoa, mais uma vez Cristo vem ao teu encontro, e Ele vem ao teu encontro no meio da tua rotina, do teu dia a dia.
Ele vem ao teu encontro no meio da tua luta, de tudo aquilo que você tem vivenciado. E principalmente, Jesus vem ao teu encontro nas tuas piores e mais escondidas dores, onde só você sabe que está machucando, onde só você sabe que está doendo. Então, receba isso hoje para a tua vida, creia nisso, viva à luz disso, se submeta a essa mensagem poderosa e abrangente que traz a Páscoa. E quando você sair daqui hoje, saia com essa certeza queimando o seu coração, saia com essa certeza explodindo o seu coração. Ele vive. Isso não é só teórico, isso não é sequer retórico, isso é real. Ele vive, e porque Ele vive, você pode ser diferente a cada dia que passa. Amém? Louvado seja Deus.